Que bom que você veio assistir este vídeo no meu canal. Aproveite, se inscreva também, deixe o seu like e compartilhe. Deus te abençoe. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmos, capítulo 1. Esse foi o assunto que nós começamos e eu orei a Deus. Deus nos orientou a darmos continuidade. Tem bastante coisa para nós aprendermos dentro desse assunto. Se você tiver com a sua Bíblia, abra aí no Salmo 1. Nós vamos fazer uma leitura todos juntos. Eu não sei se dá para colocar a Bíblia aí, Mateus. Não sei se tem a linguagem atual, mas se não tiver, pode colocar que tiver aí para a gente ler todos juntos. Se puder colocar a Bíblia, Mateus. Se não puder, nós vamos ler pela Bíblia mesmo. Os irmãos acharam aí? Amém? Então vamos ler. Vamos no 3. Leia na sua Bíblia mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3. Bem-aventurado o varão o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode acompanhar pela tela. Leia pela tela que a gente lê tudo junto. Vamos lá? Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Verso 4. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Verso 5. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Tome seus assentos. Vamos meditar um pouquinho dentro desse assunto. Eu quero fazer a leitura. Eu vou fazer a mesma leitura, só que na linguagem atual. Não sei se alguém tem aí a sua Bíblia com linguagem atual. Ele diz assim: felizes, só o verso 1, que é onde nós vamos meditar um pouquinho hoje. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Amém? Vamos meditar um pouquinho. Esse salmo, ele vai falar exclusivamente aqui nesse salmo de dois tipos de pessoa: o ímpio e o justo. Na linguagem atual, nós estamos vendo que ele fala dos bons e dos maus. Também vai falar sobre dois caminhos: o caminho do ímpio e o caminho do justo. Olhando dentro desse salmo, irmãos, ele vai dizer para nós, ele começa dizendo: bem-aventurado, ou na linguagem que nós lemos, felizes. E nós passamos aí por uma situação difícil, né, irmãos? Ainda estamos enfrentando essa situação
Para vocês não é estranho, mas para a gente daqui de cima olhar para vocês tudo de máscara aí é um negócio bem esquisito, porque praticamente tampa o rosto dos irmãos. A gente sabe quem é, porque já de muito tempo, mas a expressão do sorriso, né, que o crente tem aquele prazer de dar, de receber, faz falta para a gente, né? E crente é tudo caloroso, né? Gosta de abraço, estende a mão, mas daqui a pouco passa em nome de Jesus. E aí a Bíblia vai dizer, o salmista está dizendo assim, ele está dando para nós, irmãos, praticamente uma receita. Se nós pararmos um pouquinho para analisar, se nós pararmos aqui um pouquinho para analisar, ele está dando uma receita de como a gente pode ser feliz, bem-aventurado, próspero, abençoado aqui na terra. É possível isso, irmão? Sim ou não? Claro que é possível. Agora, isso não quer dizer que nós não teremos lutas. Irmãos, isso é impossível. Ninguém que passa por essa terra, ninguém que passa por pela natureza humana, esse corpo humano, está livre de lutas, de provas, de aflições, até porque foi o próprio Cristo, o próprio Jesus que disse, no mundo tereis aflições. Mas o salmista, ele nos dá algumas diretrizes, ele nos dá alguns caminhos, algumas orientações, de como a gente pode melhorar aqui nessa terra. E isso é claro que se nós ouvirmos e colocarmos em prática. Porque na maioria das vezes, irmãos, na maioria das vezes, a gente até sabe fazer o certo. Na maioria das vezes. Mas a nossa natureza humana, ela sempre procura pelo mais fácil. É assim ou não é? A gente sempre procura o atalho. Principalmente nós, os brasileiros, que a gente já tem até fama de ter o jeitinho brasileiro, né? O brasileiro, ele é criativo. O brasileiro é criativo. Tanto é que a maioria dos outros países, eles empregam os brasileiros porque o brasileiro se vira, como diz no ditado por aí, né? A gente dá um jeito. Só que a nossa natureza humana, ela é pecadora. A nossa tendência é para o erro, para o pecado. Então a maioria das vezes desse jeitinho nosso, dá errado. A maioria das vezes que a gente tenta consertar alguma coisa que a gente mesmo estragou, a gente acaba piorando aquilo que já estava ruim. Então, o que o salmista vai dizer para nós? Ele diz assim, você quer ser feliz? A bem na verdade, irmãos, que se nós olharmos hoje para o mundo, todo mundo quer ser feliz. E aí surgiu um ditado aí agora, que não importa de qual maneira, o importante é que você seja feliz. Aí, assinado embaixo, Satanás, né? Que não é bem assim que funcionam as coisas. Não é bem assim. Porque a alegria, a nossa alegria, ela vem através da obediência da palavra de Deus. Quando nós entramos por esse caminho, irmãos, e aí a gente começa a observar que o nosso exemplo é Jesus. Eu sempre vou no exemplo que ele deu para nós quando eles estão atravessando aquela tempestade. Os discípulos apavorados e Jesus dormindo. Ele sabia que ia passar do outro lado. Então, o salmista ele vai dar uma receita para nós. E aí ele vai dizer do ímpio. Ele começa dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E eu paro aqui para a gente refletir um pouquinho sobre isso. Quando ele fala de ímpio, e a Bíblia vai dizer, e eu me lembro que foi até perguntado aqui, o que é o ímpio? E a gente sempre tem na nossa mente que ímpio são aqueles que estão lá fora, que não servem a Deus. Não, irmãos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Dentro da palavra, ímpio é todo aquele que pratica a impiedade.
ou impiedoso. Isso significa uma pessoa que pratica o mal, ou tem o mal dentro de si, ou ele é maldoso. Você conhece pessoa assim? Conhece. Tem no nosso meio? Tem no nosso meio. Tem. A propósito, a gente começa a observar isso, que nas regiões celestiais tinha um camarada lá, chamado Lúcifer, que subiu no coração dele o desejo de ser igual a Deus. E ele armou uma confusão lá e trouxe uma boa parte junto com ele. E isso está ainda, irmãos, em evidência. Tal prova é que, se nós atentarmos, e eu aconselho os irmãos, irmãos, não fiquem muito nos noticiários, não, viu, irmãos? A maioria das notícias são falsas, são forjadas, são inventadas. E isso causou um pânico, um terror. E aí depois eles vêm e pedem desculpa porque se enganaram, né? Depois que matou um monte de gente, que morreu um monte de gente, a gente se equivocou. Pois é. Então, eu já disse para os irmãos algumas vezes que nós que somos cristãos, que somos de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, tudo que acontecer nesse mundo, irmãos, não é novidade para nós. Nós já estamos sabendo que tudo isso está previsto, está escrito, mas a Bíblia também diz que há um céu de glória aguardando a igreja do Senhor Jesus. Então, evite as notícias, evite os noticiários, porque não tem notícia boa, irmãos. Não tem notícia boa, né? Mas a Bíblia tem, graças a Deus. A Bíblia tem notícia boa. Como algumas vezes eu já falei, que o céu não entra em crise, irmão. O céu não está em quarentena, não. A palavra de Deus ainda continua viva e poderosa, e o Espírito Santo de Deus atuando no nosso meio. Ô glória! Então, ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo conselhos dos ímpios. E aí a gente começa a observar, irmãos, que todos nós, a gente é influenciado pelo meio que a gente vive. Sim ou não? Sim, irmãos, sim. É simples para vocês vão entender o que eu vou dizer aqui. Se a gente começa a andar com uma pessoa que é extrovertida, que é brincalhona, que faz graça, a gente vai pegando o jeito dela. Se a gente anda com uma pessoa que é calado, que é introvertido, você vai pegando o jeito dele. E aí a gente já falou muitas vezes aqui, né? Você anda com mentiroso, o que você aprende dele? Mentir, né? Por isso que se diz o ditado: diga-me com quem andas, que eu vou dizer quem és, né? Porque a gente precisa, nós somos ser sociável. O ser humano não foi feito para viver isolado, sozinho. Por isso que a gente vive em sociedade, grupos. Talvez a gente fale, isso aqui é uma sociedade evangélica, é um grupo de evangélicos. Nós estamos aqui em grupos, reunidos. E todos nós, em certos momentos da vida, a gente pede conselho para outras pessoas, sim ou não? Sim. E muitas vezes a gente não pede, mas escuta. E alguém dizia que se conselho fosse bom, as pessoas vendiam, não dava, né? Mas sempre tem aquele que diz assim: olha, rapaz, eu não queria falar nada não, mas como eu sou seu amigo, eu vou te dar um conselho. E aí é que entra o perigo, irmãos. O conselho. Quando a Bíblia fala de Davi, que os seus conselheiros o aconselharam para fazer o erro. Então, veja bem, irmãos, quando a Bíblia está dizendo aqui que não anda segundo o conselho dos ímpios, a Bíblia está falando o que é fora da palavra de Deus que te influencia. Nós ouvimos aqui domingo uma palavra do céu. E aí a gente começa a olhar, por exemplo, dentro da igreja. A quem nós estamos seguindo? A quem nós estamos ouvindo? Por exemplo, eu acredito que a maioria aqui tem celular. Uma boa parte tem suas redes sociais. E querendo ou não, a gente acaba lendo e seguindo algumas pessoas. E essas pessoas, elas estão nos levando para onde? A quem? Está fazendo bem para a gente? É por isso que
Jesus vai dizer aos seus discípulos e até aos fariseus: olha, se o teu olho te condena, arranca ele fora. Se a tua mão te condena, arranca ela fora. Jesus não estava dizendo para você amputar a mão, tirar o olho fora. Ele estava dizendo, viu, aquilo que está te atrapalhando, tira fora. E sabe de uma coisa, irmãos? Sabe de uma coisa? Antigamente, quando a gente não tinha as redes sociais, e a gente falava muito, irmãos, cuidado com a televisão, irmãos, cuidado com a televisão. Só que hoje a televisão, a gente deixa ela lá em casa, mas a gente carrega isso aqui para todo lado. Isso aqui, o celular, a gente carrega para todo lado. E quando a gente esquece, parece que falta um pedaço da gente. Olha o desespero de você bater a mão no bolso e não achar o celular. Parece que virou algo, faz parte do corpo da gente. E querendo ou não, a gente fica uma boa parte. Dê um tempinho, onde você vai? Liga o celular, rede social. Deixa eu ver lá o Facebook. Deixa eu ver lá o Instagram. Não sei mais quais outros que tem. Só que essas coisas que a gente está vendo, ela está trazendo coisas boas ou coisas ruins para a gente. Porque veja bem, irmãos, entenda uma coisa: o meu corpo físico precisa ser alimentado, mas se eu como alguma coisa estragada, ele vai fazer mal ao meu organismo, vai fazer mal. E a gente se preocupa tanto com a comida, com o alimento, agora principalmente nessa pandemia, higieniza, e lava, e limpa, e tudo. Mas, veja bem, irmãos, e aquilo que contamina a nossa alma, aquilo que entra pelos nossos ouvidos, que vai para a nossa mente, que vai lá para o nosso intelecto, que vai para o nosso cérebro, que é a sede das emoções, da inteligência, da razão, será que a gente filtra? Será que a gente escolhe? É certo que muitas vezes a gente é obrigado. Por exemplo, se entra em algum estabelecimento, está tocando aquelas músicas mais mundanas que existe. Mas isso não quer dizer que você tem que se alimentar daquilo, porque é uma diferença do ouvir e do escutar. A gente vai ouvir, mas não precisa parar para prestar atenção naquilo. E veja como que é a mente humana, irmãos. Veja como é a mente humana. Eu falo por mim. Eu estou na igreja praticamente desde quando nasci. Eu tenho uma dificuldade, irmãos, para gravar a letra de um hino. Eu tenho uma dificuldade para gravar um texto bíblico. Eu tenho que trazer tudo anotado, senão eu me perco tudo. Mas você sai na rua, ou passa um carro tocando alguma porcaria na rua, irmão, tocou uma vez só, daqui a pouco você está cantando aquela porcaria, fica grudado na mente da gente. É uma desgraça. Por quê? Porque faz parte da nossa natureza humana. Nossa natureza é pecadora. E aí, irmãos, tem muitos conselhos de pessoas que, veja bem, a gente ouve conselho de inimigo, sim ou não? Sim ou não? Não, irmão. Se a pessoa é meu inimigo, não quero nem saber perto de mim. Então, na maioria das vezes, quem nos dá conselho são os que estão perto da gente. Quem nos dá conselho são os que estão perto da gente. Os de longe também não se interessam por nós. E aí é que está o problema. Quem é que está perto de nós? E quem são aqueles que estão aconselhando as nossas vidas? Irmãos, eu já, como pastor, a gente já enfrentou tanta situação de casos dentro da igreja, de pessoas que foram aconselhados por pessoas dentro da igreja. Dentro da igreja. E aí causa uma destruição, uma desgraça dentro do lar, da casa, da família, por causa do conselho de uma pessoa que aparentemente, irmãos, aparentemente, porque veja bem, eu estou dizendo aqui aparentemente, tem pessoas que ele tem um perfil de uma pessoa boa. Você quer ver uma coisa? Sai uma notícia que alguém matou lá alguém. Aí os vizinhos assim, mas ele parecia ser tão bom. Ele tinha uma aparência de uma pessoa tão tranquila, tão sossegada. É por isso que a Bíblia diz que Deus, ele olha para a ação e também para a intenção. Ele julga o que está dentro de nós. E na maioria das vezes, eu não disse todas as vezes, mas na maioria das vezes, aqueles que nos aconselham
as coisas erradas, ele não quer ver o nosso bem, não. Porque quem aconselha a gente a fazer o erro, quer ver a nossa desgraça. Porque quem planta o erro, colhe o erro. E aí ele vai dizer assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, aquele que não anda segundo os conselhos daquele que tem um coração mau. Irmãos, veja bem, eu já disse aqui e vou repetir. Quando Lúcifer fez aquela rebelião toda, ele estava nas regiões celestiais. A Bíblia vai dizer que ele era o modelo, o padrão dos seres angelicais. Então, irmãos, deixa eu dar um conselho para você. Cuidado com as amizades que a gente tem. Cuidado com quem você desabafa. Cuidado com quem você conta os seus problemas. Ah, pastor, mas eu pedi uma oração. Mas você pediu oração justo para o fofoqueiro. Ele vai contar para todo mundo. Você pediu oração justo para aquele que tem a vida toda torta. Ele vai contar para todo mundo. Então, irmãos, é por isso que a Bíblia vai dizer, Isaías 9, quando fala do menino Jesus, diz que ele é conselheiro. Ou seja, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem resposta para toda e qualquer circunstância e situação. Agora, tem gente de bem que pode nos aconselhar? Tem. Mas, irmão, nós somos tão ruins para escolher as pessoas, irmão, para pedir conselho. E geralmente a gente pede conselho para aqueles que estão mais próximos da gente. Porém, na maioria das vezes, a gente não sabe como que está a vida daquela pessoa. Não estou dizendo que todos aqueles que nos rodeiam estão com a vida torta, não é isso. Eu estou dizendo que nós precisamos saber a quem pedir conselho. Por exemplo, nós ouvimos aqui no domingo, José conta o sonho para quem? Para a sua família. Ó a desgraça do menino. Ele não contou para nenhum estranho. Ele não contou para nenhum inimigo. Ele contou para a sua família. E olha o que os seus irmãos fizeram. Só que eu louvo a Deus, irmãos, que em toda causa, circunstância ou situação, nada foge do controle das mãos do nosso Deus. Oh glória! Agora nós precisamos tomar cuidado, irmãos. E a gente começa a olhar dentro da igreja, as nossas crianças. E eu já falei aqui algumas vezes, graças a Deus, que Deus interviu nessa situação, mas as nossas crianças estavam sendo influenciadas na escola com coisas malignas. E aí eles estão trazendo isso para dentro de casa. E a gente muitas vezes não tem a coragem de olhar o material da criança, né? Então eles começaram a investir pesado para ensinar as crianças tudo que é contrário à palavra de Deus. Porque às vezes, como diz algumas, né, depois de velho é difícil de entortar. Então eles falam assim, vamos pegar logo as crianças. E eles começaram a investir pesado, irmãos, nas escolas, nas nossas crianças. E eu dou graças a Deus pelos pais que ainda se preocupam em trazer os seus filhos para a escola bíblica, para mostrar a verdade da palavra de Deus. Só que veja bem, irmãos, não é só lá na escola, não é só lá na criança. Aonde você trabalha, eu não sei, de repente onde você trabalha, você é o único cristão. Tem alguém aqui que o seu ambiente de trabalho, o pessoal não é evangélico? A maioria das vezes você trabalha e os outros não são crentes. E a gente escuta cada coisa, irmãos. Eu me lembro, eu comecei a trabalhar, falei para os irmãos aqui, eu entrei numa empresa, uma multinacional. Eu entrei com 13 anos de idade. Eu trabalhei 10 anos dentro dessa empresa. Todas as vezes, todo final de semana, eles iam para as baladas. E eles chegavam perto de mim e diziam, rapaz, você é bobo, você está perdendo o seu tempo. Você é novo, rapaz. Viu? Vamos aproveitar a vida. Irmãos, se nós olharmos para as circunstâncias, isso agrada a gente. Agrada. Mas um dia eu conversando com um rapaz, eu disse para ele assim, falei, vamos fazer um comparativo entre eu e você.
Eu falei, você sai daqui e você vai para a balada. Você bebe, se diverte. É legal? Oh, como diz eles, da hora. Eu falei, tá bom. Eu falei, você chega em casa, você põe a cabeça no travesseiro e dorme em paz? Aí ele parou, olhou para mim assim, disse, depois que a gente sai de lá, já é diferente, né? Eu falei, e pela manhã quando você acorda, tá tudo bem? Ah, eu estou de ressaca, dor de cabeça e arrependido do que fiz. Eu falei, aí você vai dizer para mim que você é mais inteligente do que eu, que você está aproveitando a vida e eu não. Eu falei, veja bem, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja, ninguém me obriga, eu vou porque eu gosto. Eu falei, mas lá eu louvo a Deus, Deus fala comigo, eu volto para casa com a alma radiante de alegria. Eu não preciso procurar alegria, porque a alegria está em mim. Eu durmo em paz e acordo em paz. E você vai dizer que você está aproveitando a vida? Então veja bem, irmãos, geralmente o conselho do ímpio é para tirar a gente da presença de Deus. E são coisas simples, irmãos, chamado de nada a ver. Já ouviu falar nisso? Já falaram muitas vezes para mim isso. Aqui em Tapetininga, esse ano não teve, né, a Expo aí. Mas em Sorocaba, todo ano tem a festa junina. Todo ano. E o que vai de crente para lá não é brincadeira. E aí depois ele fala assim, pastor, nada a ver. Nada a ver. A gente só foi lá para se divertir, dar uma passeada. Mas no meio dos ímpios, no meio daquilo que foi sacrificado a ídolos, oferecido a ídolos, não tem lugar melhor para ir. Mas a gente quer estar no meio do povão, a gente quer estar misturado, porque senão a gente fica isolado. E eu já disse aqui algumas vezes, irmãos, é melhor a gente entrar no céu sozinho do que no inferno acompanhado. Porque o único que puxa a gente para cima é o Espírito Santo, irmãos, o resto puxa para baixo. E a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que está sendo colocado dentro dos nossos ouvidos, irmãos. Porque aquelas conversinhas que a gente ouve, agora ficou mais fácil. Antigamente tinha que ir na casa, mas agora vai pelo WhatsApp, Agora vai pelo WhatsApp. Olha, eu não queria falar nada. Se não queria, por que está falando? Não fale. Se não tem bom conselho, fique calado. Agora, se tem um conselho da parte de Deus, pode falar, porque o que vem de Deus traz vida, traz renovo, traz esperança. Como é, irmãos? E aí nós vamos trazer um pouquinho para dentro da igreja. Vamos trazer um pouquinho para dentro da igreja. Tem gente maldosa dentro da igreja, irmão? Sim ou não? Tem, irmão. Tem. Aqui dentro, a maioria aqui é ex alguma coisa. Nós estamos tentando melhorar. A gente está tentando melhorar. Tem gente que já está um pouquinho melhor do que a gente. Mas tem gente que está pior do que a gente. E por incrível que pareça, irmão, por incrível que pareça, a gente dá mais ouvido para quem está um pouquinho pior que a gente. Aí vem aquela conversa, viu? Não é bem assim não. O pastor falou, e começa assim, irmão. O pastor falou, mas eu não concordo. O outro até concordou, mas porque o fulano falou, então, você sabe que eu também não concordo? Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas que não estão no nosso meio, não é porque o diabo se levantou, é por causa de conversa errada, fofoca, por causa de calúnia. E não foi lá fora, foi aqui dentro. Foi aqui dentro. Eu já falei algumas vezes aqui, irmãos, o cuidado que nós precisamos ter para não matar uma alma.
Que muita gente já falou para mim, pastor, fulano, deixa que vá, joga para fora. Eu falei, eu? Não é minha. A igreja é de Jesus. Eu fui chamado para ganhar alma. Pastor é para cuidar de ovelha. O dono do rebanho, que é Jesus, se ele quiser fazer o que ele quiser fazer, ele faz. Ora, eu jogar para fora de jeito nenhum. Só que às vezes, irmão, às vezes, e na maioria das vezes, a gente acaba achando que a gente é melhor do que o outro. Porque eu não faço o que o fulano faz. Eu não sou igual o ciclano. Então, se o ciclano cair ou se arrebentar, problema do ciclano. Não, irmãos. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Veja bem, eles estão pedindo assim, olha, fique em isolamento para você não transmitir o vírus. Mas o dia que a igreja aprender, irmãos, eu vou falar de igreja. O dia que a igreja aprender a transmitir o amor de Deus, irmãos, as coisas vão melhorar entre nós. Porque a gente prega muito, fala muito, é até bonito, irmãos. Mas coisa difícil é amar o próximo. Principalmente, e na maioria das vezes, se o próximo não concorda comigo. Porque veja bem, irmãos, eu discordar de você, você discordar de mim, até aí está tudo bem. Nós somos seres inteligentes, racionais. Nós temos o direito de discordar. O que a gente não tem direito é de discordar e difamar, ou falar mal, ou criticar, sem saber a causa ou o motivo. Eu me lembro muitas vezes que a gente sentado, estudando, o professor fala assim, olha, eu não concordo. Ele diz assim, por que você não concorda? Mostre as tuas razões. O problema é que o diabo entra no meio dessa história toda, e aí começa a ferver o negócio, irmãos. Em vez da gente arrancar o diabo fora e espalhar o amor de Deus, a gente tira o amor de Deus e coloca o diabo para a gente espalhar ele. E isso eu não estou falando lá fora, irmãos, porque esse texto, ele está falando para a igreja. Se você quiser ser feliz, não ande segundo o conselho daquele que tem maldade no coração. As palavras podem ser bonitas, mas o homem ou a mulher não é conhecido por suas palavras, mas por suas obras. A Bíblia bem diz que uma árvore é conhecida pelos frutos. Às vezes a pessoa até fala bonito, as palavras até nos enganam. Tal exemplo disso nós temos aqui no nosso país, infelizmente. Os nossos políticos falam bonito, irmão. Só Jesus sabe o quanto de veneno sai ali. Esses dias, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade, eu gosto de pesquisar. Vocês já observaram como é o couro da cobra? Nós temos umas cobras que são lindas, lindas. O couro dela tudo desenhado, entalhado, bonito, tudo colorido. Olha o bichinho venenoso. O bichinho que mata. E aí, irmãos, é que a palavra de Deus vem dizer para a gente assim, cuidado com aquele que fala, mas não faz. Cuidado com aquele que fala, mas não é. Porque, entenda uma coisa, irmãos, o fruto sempre vai cair perto da árvore. A pessoa não consegue, eu falei agora para o pastor Silas, né? Que a gente pregou muito para os crentes, né? Que a máscara, se não tirar, Deus tira, né? Mas não é essa máscara que você está usando aí, não. É a falsidade, o engano. Porque o diabo ainda atua, viu, irmãos? Nós estamos vivendo, e eu vou reforçar aqui que eu já falei algumas vezes, nós estamos vivendo a geração do arrebatamento. E o diabo sabe disso também, irmãos. E ele vai fazer de tudo para tirar você de dentro da casa do Senhor, da presença do Senhor. Não pense vocês que foi simplesmente um vírus, não, irmãos. A atuação diabólica foi muito grande. Bastou uma ordem e nós ficamos quase 3 meses com as igrejas fechadas. Fechamos os templos,
Mas graças a Deus que a igreja continuou marchando firme, de pé, fazendo culto ao Senhor. Mas a gente precisa tomar cuidado. Quem são os nossos conselheiros? Para quem a gente pede orientação? Para quem a gente conta segredos nossos, irmão? Infelizmente, quando nós olhamos para a igreja de Atos 2, a Bíblia diz que eles tinham comunhão no partir do pão. Sabe o que era isso, irmãos? Os cultos eram feitos nas casas, não tinham os templos para eles congregarem. Então, eles comiam junto, eles estavam juntos nas casas, um dia na casa de um dia na casa do outro. E eu fico imaginando, irmãos, na atual circunstância que nós estamos vivendo, como é que seria a igreja nos dias de hoje? Porque hoje, infelizmente, a gente tem que privar muitas pessoas de entrar na casa da gente, né, Aninha? Que a pessoa vai lá para ver o que você tem, para ver o que tem lá dentro, para ver como é que é. E tem muitas pessoas, irmãos, que se aproximam da gente, se faz de amigo da gente, só para descobrir os segredos da gente, para derrubar a gente mesmo. E é por isso que o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas depois ele vai dizer lá embaixo: mas que tem o seu prazer na lei do Senhor. Porque nem todo conselho, irmãos, vem de Deus, não. Eu vou falar um negócio aqui, vocês não se escandalizem, não. Mas tem muito pastor em cima de altar, de púlpito, falando de Bíblia e levando o povo para o inferno. Por incrível que pareça, irmão. Por incrível que pareça. Porque veja bem, Jesus disse que a verdade que liberta. A partir do momento, irmãos, que eu estou com a Bíblia, estou falando da Bíblia, mas não estou falando a verdade, eu estou aprisionando, em vez de libertar alguém. Quer ver um exemplo? Essas igrejas neopentecostais, elas foram motivos de chacotas na internet. Cadê os pastores que tinham culto, só culto de milagre? E agora está fechada a igreja. Prometeram tanta coisa dessa terra, que esqueceram de falar do céu. Mas a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela pode passar por pandemia, pode passar por prova, pode passar por luta, pode passar por dificuldade, mas ela tem o seu olhar voltado para a glória, porque sabe que de lá vem o socorro. Oh glória! Nós ainda temos, irmãos, a certeza de que Deus está conosco. Sabe qual é o maior problema nosso? E aqui eu entro mais um detalhezinho. Porque conselho fala de diálogo, de conversa. Sim ou não? Sim. Você tem que ouvir alguém. O maior problema nosso, irmãos, que nós paramos, nós deixamos de conversar com Deus. Lembra daquele cantinho seu de oração? Que tudo que você ia fazer, você pedia para Deus dar direção. E a gente foi deixando isso de lado. Porque hoje é mais fácil eu pedir conselho para aquele que eu estou vendo. Mas nem sempre aquilo que você está vendo está te aconselhando para o melhor caminho. Porque aquele que está lá em cima, ele está vendo muito mais do que aquilo que você imagina. Então nós perdemos o contato. Nós perdemos o nosso conselheiro, porque a Bíblia diz que o nome dele é conselheiro. E pode ter certeza, irmãos, Deus nunca deixou alguém sem resposta. E Deus nunca deu o endereço errado para alguém. Oh glória! Ainda que, olhando por exemplo, ainda dentro da história de José, Deus deu o sonho, Deus deu a revelação, mas não disse para José o que ele ia passar.
Até porque se Deus falasse para José, José ia dizer, não quero, estou fora. Só que os propósitos de Deus, irmãos, como diz Jó, ele disse, não há ninguém que possa impedir os planos, os projetos, os propósitos do nosso Deus. Se Deus está levando você por caminhos que você não está entendendo, fica tranquilo, fica em paz. Deus sabe por onde está te levando e para onde está te levando. Oh glória! O processo que ele passou foi a lição que ele precisava, para que quando ele chegasse na posição que Deus queria, ele soubesse administrar. Oh glória! Agora veja bem, irmãos, veja bem, tem pessoas dentro da igreja que não é crente? Tem ou não tem? Tem, irmãos, tem. Um dia alguém chegou para mim e disse assim, pastor, não sei se vocês conhecem, pastor Antônio Claro Filho, já está bem velhinho, mas ele chegou para mim, eu trabalhei junto com ele e disse assim, Joel, vocês precisam se converter, viu? Aí eu olhei para ele e falei assim, e eu também. Nós precisamos nos converter todos os dias, porque nós estamos vivendo num mundo tenebroso, irmãos, de guerra mesmo, guerra. Não pensem vocês, irmãos, não pensem vocês, que eles liberaram as igrejas para fazer culto, ainda com restrições, porque eles são bonzinhos, não. Pode ter certeza que tem segundas intenções por trás de tudo isso. Mas como eu disse desde o começo, nada foge do propósito do nosso Deus. Ainda que os homens pensem que tem o controle, que tem o domínio, o nosso Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Veja bem, irmãos, o ímpio, em geral, é alguém que nós conhecemos, em casa, no trabalho, mas que é insensato, que não quer nada com Deus. Irmãos, eu vou dar um exemplo aqui, não se assuste não. Um crente que fala para você assim, ó, hoje, vamos comigo em tal lugar, mas hoje é culto, não, mas amanhã também tem, a gente vai amanhã. Irmãos, uma pessoa que te aconselha a deixar de ir para a igreja, para fazer outra coisa, tome cuidado. Eu já vi, irmãos, e eu já contei para os irmãos aqui, não é para assustar ninguém, mas uma família, eles combinaram, foram tudo para a praia, juntaram acho que umas 4 ou 5 famílias, e era exatamente no final de semana da ceia, só que eu não sabia do que estava acontecendo, eles combinaram entre eles, foram, e tinha uma família que ficou por último, que ia depois, e eu só sei que no sábado à tarde o telefone me toca, e eles pedindo oração, porque houve um acidente, com aquela família que estava indo por último, e a mulher morreu prensada no carro. Ô pastor, vai assustar a gente aqui? Não, irmãos, eu estou dizendo que quem anda no conselho da palavra de Deus, ainda que as lutas venham, você está debaixo de uma palavra, de uma promessa que vem do Deus Todo-Poderoso. Eu já vi crente, irmão, convidando o outro para ir em festa, para ir em shopping, para não sei onde, no culto de ceia. E eu falei para os irmãos aqui, nós tivemos 2 cultos aqui, 2 ceias, ficamos o dia aqui. Quantos irmãos que chegaram aqui e choraram? Até a gente, né, Dinho? E muitos disseram, pastor, que saudade do nosso culto de ceia. E eu disse, pois é. E quantos que no culto de ceia ia passear, ia para shopping? Irmãos, é pecado isso, pastor? Não, irmãos, não é pecado você passear, não é pecado você ir para shopping, para mercado, não. Mas justo no dia do culto, vai tirar você de receber a palavra de Deus, aonde Deus vai te orientar. Porque, irmãos, entenda uma coisa, todas as vezes que nós nos reunimos, seja nesta casa, ou onde estiver um povo reunido no culto, sempre vem uma palavra do céu para nós, sempre vem uma palavra do céu. E eu falei no domingo aqui, eu estava conversando com o Dinho, eu falei, hoje não interessa mais se a pregadora é famoso ou não, desde que suba aqui a gente ouça a palavra de Deus, que a nossa alma está sedenta de ouvir Deus falar. Então ouça, irmãos, a palavra de Deus, leia a Bíblia, irmãos, leia a Bíblia tem resposta, irmão. Esses dias o irmão chegou aqui para mim e disse assim, pastor,
eu fiz um negócio tão mal feito, estou tendo uma dor de cabeça. E eu disse assim, você pediu orientação para quem? Eu disse, para ninguém. Só que depois que deu o problema, aí ele veio pedir conselho para o pastor. Eu disse, pois é, meu filho, fica difícil. O que eu vou aconselhar você? Você já fez. Porque se tivesse falado antes, ia orar, ia pedir a direção de Deus. Pode ser que Deus ia dizer não. Mas sabe, irmãos, eu aprendi uma coisa, que na maioria das vezes a gente não pede resposta de Deus porque a gente não quer ouvir o não. Eu quero fazer, então se eu for orar, Deus vai falar não, mas eu vou fazer. Se der certo, Deus, se não der, depois eu vou falar com Deus. Vai falar o que para Deus? Quantos livramentos Deus teria nos dado se a gente tivesse parado um pouquinho e pedido a orientação, o conselho dele? E quantas vezes a gente pediu e Deus falou não, e a gente fez mesmo assim. E a gente paga preço, viu, irmãos? Eu nunca vi alguém desobedecer a palavra de Deus e ser bem sucedido. Você conhece alguém? Não conheço. Então cuidado, já vai dar 9 horas, cuidado com aqueles que te dão conselho, irmãos. E a gente fica olhando muitas vezes nos grupos da igreja, e eu fico olhando, eu acompanho algumas notícias. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, uma geração que perdeu o rumo. A pessoa diz que é evangélico, mas está lá no meio das baladas, fazendo show não sei da onde. E eu vejo os crentes compartilhando cada absurdo, irmão, cada absurdo. Ai, pastor, mas ela está cantando para Deus. Irmão, pode cantar para Deus, precisa ver se Deus está recebendo. Porque eu posso dizer que é para Deus, agora precisa ver se Deus está aceitando. E a gente precisa tomar cuidado, irmão. Sabe por quê? Porque o evangelho de Deus ainda é simples, mas ele cura, restaura, liberta, transforma, é vivo, é poderoso. E aí tem aquele ditado, né? Mas está todo mundo fazendo. Não está não, irmãos. Isso é conversa do diabo. Um dia o profeta Elias disse assim, Senhor, ficou só eu. Eu disse, não, Elias, ficou não. Não, é que você não sabe. Mas ainda eu tenho 7.000 aí que não se prostraram. Irmãos, você não está sozinho na jornada não. Você não está sozinho na batalha não. Ainda tem um povo que ainda adora a Deus, que obedece a Deus, que luta para servir a Deus. Tem, irmãos. Tem, ainda tem. Mas veja bem, irmãos, um verdadeiro cristão que conhece que Deus é santo, né, não vive segundo o padrão moral de vida dos incrédulos. Irmãos, a gente fala bastante de ovelha, de rebanho, de pastor, mas sempre tem aqueles que são rebeldes. Não é que ele é rebelde, irmão, que ele é contra. Ele é rebelde porque desobedece. De que adianta, irmãos? E aqui eu paro um pouquinho para a gente voltar na próxima quarta. De que adianta você vir aqui no culto? Eu sei que esse negócio aí incomoda, não incomoda? Incomoda, irmão. A gente que usa óculos é uma desgraça. Embaça tudo. Ou um negócio ruim de usar. No meu caso, por exemplo, que tem um problema alérgico, respiratório, é uma dificuldade. Incomoda. Vocês virem aqui, ficar 1h30 aqui, 1 hora ouvindo o pastor, para sair daqui, ouvir tudo que ouviu e largar tudo de lado. Então, irmãos, a igreja precisa voltar a ouvir a palavra e colocar em prática a palavra. É isso que o salmista está dizendo. Não mande segundo o conselho daqueles que não têm bom conselho. Não ande segundo o conselho daqueles que têm uma vida pior do que a sua. Eu aprendi desde criança, que sempre dizia assim, olha, procure andar com gente que seja melhor do que você. Mas é interessante, se você arruma uma pessoa que é crente, que gosta de oração, você geralmente deixa ele um pouquinho de lado, ou procurar o outro que gosta de passear. Então o que a Bíblia está dizendo para nós é assim, cuidado com aqueles que estão te rodeando.
se eles estão roubando aquilo que Deus te deu. E às vezes, irmão, às vezes, e nós temos uma capacidade para isso tão grande, de pegar a luta, a prova com a mão, que não era para nós, mas porque o fulano de tal falou, então eu vou junto com ele. Não vai não, irmãos. É mais ou menos para vocês entenderem, que culpa tinha a tripulação daquele navio que Jonas entrou? Não tinha culpa nenhuma. Mas por causa do Jonas, eles jogaram tudo que tinha para fora, até que o Jonas foi jogado e calmou a tempestade. E aí eu paro aqui para a gente encerrar, irmãos. Às vezes o problema não está em nós, às vezes o problema está no Jonas que a gente colocou no nosso barco. Às vezes o problema está naquele que a gente colocou na nossa vida, que a gente colocou para dentro de casa, colocou dentro da minha história, que a gente criou um laço de amizade. Porque enquanto nós somos amigos, irmãos, estamos no mesmo grupo, dificilmente a gente vê defeito no outro, porque ele é meu parceiro, é meu aliado, não vou falar nada não. Só que às vezes ele está em desobediência, e a tempestade se levanta na nossa vida, e diz: Senhor, o que eu fiz? Não diz: nada, você está levando o Jonas aí. O Jonas está dentro do teu barco. Você colocou pessoa na tua vida que não era para colocar. Sabe por que a gente faz isso? Porque também não ora. E hoje nós perdemos um negócio, irmão, um dom que deveria existir no meio da igreja como principal. Não é o de profecia, de revelação, não. É o de discernimento do Espírito. Porque tem muitas palavras bonitas, mas que não são de Deus. Porque as palavras de Deus, ela pode ser até simples, mas ela vai no profundo da nossa alma. Oh glória! Observe aqueles crentes mais antigos da igreja, que são calados, são quietinhos, mas são constantes. Quando ele te dá um conselho, pode escutar, que eu tenho certeza que vai dizer para você: vamos orar, Deus vai dar vitória, fique firme, Deus vai abençoar. É diferente o conselho, irmãos, de quem anda com Jesus, do conselho de quem anda com Jonas. Jonas vai dizer sempre para nós: vamos fugir. E toda vez que você pensar em fugir, o diabo vai colocar um barco para você. Mas todas as vezes que você pensar em obedecer, Deus também vai colocar gente do teu lado para segurar na tua mão e dizer: vamos junto, porque nós vamos chegar no mesmo lugar. Quer ser feliz? Quer ser bem-aventurado? Cuidado para quem você está emprestando os teus ouvidos e para quem você está contando os teus planos, os teus sonhos. E sabe de uma coisa, irmão? Para a gente encerrar, não é que tem muito crente, irmão, que gosta de contar as coisas, problemas, dificuldade, para a pessoa que não é crente? Para a pessoa que não é crente? E pior, irmão, que tem crente que gosta de falar mal da igreja por não crente. Você acha que ele vai ser crente? Bom, ele não vai, porque o crente que está contando para ele também não é. Porque as pessoas só vão ver Deus na nossa vida se realmente Deus estiver na minha vida. Mas você quer ver uma coisa? Já encerro, vamos ficar em pé. Eu tenho certeza, irmão, que vocês já passaram por isso. Alguém chegou para você e disse assim: a gente não tem muita amizade, não converso muito com você, mas pelo seu jeito você é crente. Eu estou passando por um problema. E começa a contar a história dele para você. Você viu, estou precisando de ajuda. Você já passou por isso? Já passou? Então glorifique a Deus, irmãos. Alguém está vendo em você o socorro do céu. Oh glória. A pessoa diz assim: olha, eu não sei por que eu estou contando isso para você. Nunca te vi, não te conheço. Isso aconteceu comigo numa loja, irmão, lá em Sorocaba. Eu entrei na loja, o gerente veio conversar comigo, e daqui a pouco o gerente começou a chorar. E começou a contar a história dele. E foi contando, eu estou com problema disso, problema daquilo. E depois ele falou assim: eu não sei porque eu estou contando isso para você. Ele falou: mas é que quando você entrou na loja ali, entrou junto com você uma luz diferente. E eu falei: esse aí pode me ajudar. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. O negócio não é Deus só usar aqui em cima do púlpito, não. Deus quer usar você para curar vidas, para sarar vidas, para mudar a vida, para transformar a vida. Leve Deus com você, oh glória. Ao invés da gente ouvir coisa ruim, transmita coisa boa.
Jesus disse para a mulher samaritana que aquele que beber desta água, rios, fontes fluirão do seu interior. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito de Deus, nós temos a presença dEle. Deixa Deus usar você como uma fonte que cura, que liberta, que restaura, que transforma a vida. Oh glória! Ah, pastor, mas eu não posso contar meus problemas para ninguém? Pode. Mas dá uma olhadinha primeiro para ver assim, para que você conta. Como eu já disse aqui, às vezes a gente conta para uma pessoa, é o mais fofoqueiro que tem, sai contando para todo mundo. Eu falo, puxa, eu pedi para guardar segredo. Mas contou para a pessoa errada. Contou para a pessoa errada. Ah, é só para o pastor? Não, irmão. Tem gente crente aqui. Tem ou não tem? Tem gente crente aqui, irmão. O título de pastor, os homens que dá, irmãos. Diante de Deus, todo mundo é nivelado como servo, irmãos. Agora, tem o servo que serve e tem o servo que não serve. Só que o fruto aparece. O fruto aparece. Então tome cuidado, irmãos. Quer ser bem-aventurado? Não ande segundo o conselho dos ímpios. E aí eu dou um conselho para vocês. Só que esse é de Deus. Cuidado com isso aqui, irmãos. Cuidado com as redes sociais. Tem coisa boa, pastor? Tem coisa boa. Mas tem o que não presta? Tem. Esse aqui é a fonte que jorra duas águas. Se você souber a torneira que você vai abrir, vai ter coisa boa. Alguém um dia disse para mim assim: ó, pastor, o senhor corrige a gente lá na igreja, depois o senhor corrige na rede social também? Eu falei, mas é minha, filho, é minha página. Eu vou escrever nela o que está dentro de mim. Eu não tenho outro assunto para eu falar eu vou falar de Bíblia. Eu vou falar de Bíblia. É o que eu sei fazer. Eu estou aproveitando o que eu tenho aqui em mãos. E graças a Deus, que os irmãos bem viram a utilidade que teve a internet. Esses cultos agora que nós tivemos que fazer online, né? Através da internet. E aproveitando, já avisando aos irmãos, que nós estamos colocando os nossos equipamentos aqui. E nós vamos, todos os nossos cultos aqui no final de semana, vai ser transmitido ao vivo, para aqueles que não puderem estar aqui conosco. Mas ainda a gente está acertando alguns detalhes. Então, os irmãos, a internet, irmãos, é uma ferramenta boa, desde que se saiba usar. Agora, cuidado, irmãos. E aqui vai um conselho de Deus. Cuidado para aqueles que você está colocando dentro do teu barco. Não seja Jonas. Não esteja fugindo da presença de Deus. Porque se tiver, infelizmente, a tempestade vai vir, até que se tire o Jonas para fora. E às vezes, a tempestade vem exatamente para isso, para tirar o Jonas. Agora, quer andar de cabeça erguida? Obedeça a palavra de Deus. Aqui tem resposta, aqui tem instrução, aqui tem a palavra de Deus que é viva e poderosa para as nossas vidas. Amém, irmãos? Podemos agradecer a Deus por esta palavra? Amém?